Bom dia, meninos. Tudo bem? Hoje, como é a primeira aula da gente de geografia, o primeiro assunto da gente vai ser de geografia, né? A paisagem e os elementos construídos pelo trabalho humano. Quem seriam esses humanos, né? Nós. Então, aí na apostilinha que vocês receberam em casa, vocês vão receber esse assuntinho de outra forma, com outra linguagem mais fácil. Mas para melhor entendimento de vocês, eu vou dar uma explicadinha no assunto pelos tópicos que vocês têm aí no livro, certo? Ou no livro não, na apostila, perdão. Aqui de inicial a gente tem uma paisagem. O que é que a gente pode ver aqui? Né? A gente pode ver o rio, a vegetação de um modo natural, a gente vê uma montanha lá no fundo, né? Vamos observar bem essa primeira imagem. Nessa segunda, que a gente pode ver, podemos ver que é uma praia, né? Um litoral, se não me engano, com coqueiros, com mar, areia e um céu limpo, né? E aqui, que podemos ver um rio, será? Uma praia? Que local seria esse? Então, às vezes quando vemos as belas imagens como as que foram mostradas, podemos pensar que paisagem, né? A gente é um automático da gente. Mas o que é paisagem para você? O que é paisagem para você? Vamos refletir, né? Convivemos diariamente com diversos tipos de paisagens. No local onde a gente vive, principalmente onde a gente reside, a gente vê um vasto e extenso exemplos de paisagens naturais, né? E temos as paisagens modificadas pela ação humana. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Aqui a gente vê ruas, né? Nessa imagem aqui a gente vê já a rua asfaltada, com transportes indo e voltando. Nessa outra imagem aqui a gente vê o espaço escolar. E aqui a gente vê um parque, né? Então, vamos observar. A paisagem trata-se daquela parte do espaço geográfico que conseguimos avistar. Ou seja, o que a gente consegue avistar, né? Paisagem, mas a gente tem que ter o cuidado para não confundir o que é paisagem com natureza. Paisagem é o que a gente vê, né? O que está ao nosso redor. E a natureza é as árvores, são as matas, né? Então, vamos ter o cuidado em diferenciar o que é paisagem com natureza. Muitas pessoas acreditam que a paisagem é apenas um lugar de natureza e beleza, mas não, certo? A gente vai ver aqui nos próximos slides o que é o significado de natureza e paisagem. Então, aqui nesse primeiro, tem o significado do que é. Na verdade, a paisagem é a aparência de uma determinada parte do lugar, até onde nossa vista consegue alcançar. Então, isso é paisagem. O que os nossos olhos conseguem ver, né? E até onde a nossa vista consegue alcançar. É uma aparência de um lugar ou de uma região. Não esqueça que pode ser de qualquer lugar, e não apenas dos belos ou dos naturais. Sendo assim, essa imagem é uma paisagem. Sendo assim, essa imagem é uma paisagem. O que é que a gente consegue ver? A gente consegue ver o mar, né? Pedras, a gente consegue ver uma grande extensão de água. Então, a gente consegue ver uma paisagem. Assim como essa também é. Essa é uma paisagem, o quê? Já modificada pelo homem. O que é que a gente consegue ver? Conseguimos ver carros, né? Conseguimos ver prédios, a rua em si. Conseguimos ver casas, lojas, né? Mesmo sendo modificadas com a ação humana
ela também é paisagem. Assim como essa é uma paisagem natural, que ainda não teve ação humana, e essa é uma paisagem que teve ação humana, onde o homem modificou para que ele pudesse se inserir, se adaptar, morar, trabalhar. Então, é preciso lembrar que a paisagem não é só um lugar bonito e poético, mas sim um fragmento de um lugar real. E nesse lugar real onde muitas vezes as pessoas vivem. Aí aqui a gente vai ver a concepção do que é paisagem e do que são elementos naturais. Qual o significado de paisagem? A paisagem é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local, como a gente viu nas imagens anterior. E elementos são naturais, são aqueles que são construídos pela natureza, como morros, rios, as plantas, entre outros. Então, vamos voltar aqui no slide e vamos ver o exemplo de elementos naturais. Essa paisagem, ela tem um elemento natural, né? O homem não colocou sua mão aqui, não modificou nada, certo? Essa imagenzinha aqui. Ela é um elemento natural, né? Então, elementos naturais, né? São construídos pela natureza, como os morros, rios, plantas, entre outros. E a paisagem é o quê? O conjunto de elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local, assim como essa imagem nos orienta. Então, é necessário que a gente não confunda. Então, os elementos culturais, artificiais ou humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos, como os prédios, as pontes e as rodovias. Então, existindo o predomínio desses elementos naturais, a gente vê essa paisagem aqui, é natural, porque vocês estão vendo alguma ação humana nela? Não, né? A gente vê a vegetação, a gente vê o sol, as montanhas. Então, ela é uma paisagem natural, ou seja, o homem ele não colocou a sua mão para modificar nada. Existindo o predomínio dos elementos naturais, essa paisagem ela é cultural. Ela é cultural por quê? Porque houve uma ação humana que fez com que ela se modificasse na construção de igrejas, de casas, das moradias, não é isso? É importante ter em mente que, através da observação da paisagem natural ou cultural, pode-se obter diversas informações a respeito do espaço geográfico. Então, vamos pensar aqui com a gente e refletir essa seguinte questão. As paisagens se modificam de que maneira? Elas se modificam pela ação humana, pelo tempo ou pela deterioração dos agentes naturais. Então, é importante a gente observar essa questão, né? Que as paisagens, elas se modificam tanto pela ação humana, ação cultural, né? Há uma necessidade de se modificar para morar, para trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo passar outro slide aqui. As diferentes paisagens podem surgir com a modificação da natureza, né? Modificando essa paisagem natural, há uma modificação na natureza, ou seja, perdemos a mata, perdemos a qualidade do solo para dar espaços a casas, prédios. Com o passar do tempo, é possível perceber que os elementos da paisagem se alteram. Então, eles se alteram por quê? Por conta justamente da ação humana, né? Então, vamos ver um exemplo aqui nesse próximo slide. Esta área é uma avenida de Boa Viagem, em Recife. Então, sua paisagem foi modificada? Então, vamos ver aqui. Nessa primeira imagem aqui, a gente vê ela lá no inicinho, como ela era, né? Avenida de Boa Viagem. Ela era basicamente assim. Com o decorrer do tempo, ela foi evoluindo, dando espaço a prédios,
a casas, avenidas, entre outros espaços. Para dar espaço ao quê? Vemos estátuas, né? Prédios, parques. Deixa eu voltar aqui. Numa outra situação, uma paisagem natural pode se transformar também numa paisagem cultural. Aí a gente vai ver aqui. A Praia de Suape, que teve sua paisagem modificada. Essa imagenzinha aqui é o antes de como era essa área de Suape, que também fica na zona portuária de Recife. Então, vamos ver o que modificou. Com a construção do Porto de Suape, aqui, ó, vamos observando. Essa mesma paisagem, no decorrer dos anos, teve que ser bastante modificada. Por exemplo, com o crescimento do Porto de Suape, teve um alterado ainda mais na paisagem, porque eles teve que fazer a extração de petróleo, de gás natural, né? Então, para fazer essa extração, eles tiveram que construir como é que eu posso falar? Eles tiveram que construir seu portfólio suficiente para poder suprir a necessidade daquela extração de óleo, né? Dessa forma, essa paisagem de Suape passa a ter a sua paisagem transformada. Por quê? Ela foi transformada pela ação humana e por uma necessidade que era de todos, né? Esse tipo de paisagem é caracterizado quando ocorrem grandes mudanças na paisagem natural. Essas mudanças proporcionam a destruição da vegetação, Essas mudanças proporcionam a destruição da vegetação, a poluição dos solos e a degradação dos rios e oceanos. Por quê? Porque a paisagem natural dela, como a gente vê aqui antes, ela foi totalmente modificada. Como a gente vê aqui o antes da chegada do Porto de Suape, a gente vê que houve uma modificação, tanto na sua paisagem natural, quanto no solo, quanto na vegetação. E com isso pode trazer futuros danos. Não é isso? Aí vamos refletir. Mas o que é que causa todas essas transformações nas paisagens? É a ação do homem? É a necessidade humana por o crescimento populacional, o crescimento industrial? É trabalho humano? São as pessoas que modificam essa paisagem natural? Através do trabalho humano, modifica as paisagens de acordo com suas necessidades.